Caros amigos, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus encontre guarida nos nossos corações. Para mim é sempre uma satisfação poder retornar a esta casa, onde somos sempre tão bem acolhidos, tão bem recebidos. E juntos, mais uma vez, termos essa oportunidade de fazermos essa reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Chamou minha atenção no comentário da Cristina a necessidade que todos nós temos, não só das crianças, né? E a nossa responsabilidade como pais, como instrutores, de enxergarmos essa necessidade em nossas vidas do Evangelho de Jesus, que é uma notícia. Evangelho significa boa nova. É uma notícia boa que Jesus, que a doutrina espírita muito bem nos esclarece, é o nosso governador espiritual do nosso planeta, nosso modelo e guia, aquele na qual nós devemos nos espelhar. Que Deus oferece para a humanidade como sendo esse modelo, tipo de espírito que todos nós podemos almejar sermos um dia. Porque a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento que o progresso é lei divina, ou seja, todos nós espíritos que aqui estamos, ainda espíritos imperfeitos, todos nós temos um determinismo, que é o nosso progresso, a nossa evolução. Ou seja, nós partimos simples e ignorantes numa jornada evolutiva, o rumo ao Pai, o rumo à nossa evolução espiritual, ao nosso aperfeiçoamento. Vamos nos aperfeiçoar sempre, porque vamos viver para a eternidade. É difícil para nós hoje assimilarmos o que seja a eternidade. Para sempre evoluirmos, vivenciarmos em mundos mais desenvolvidos, mais ditosos, assim como nos explica muito bem o Espiritismo. Então nós precisamos, a mensagem de Jesus nós já conhecemos há muito tempo, porque Jesus já nos trouxe essa mensagem há mais de 2000 anos, e nós sabemos que não é a primeira vez que nós estamos aqui. Já ouvimos essa mensagem. Talvez até compreendemos um pouco essa mensagem, achamos legal, interessante, que bacana. Mas nós estamos vivenciando um momento crucial dessa nossa escala evolutiva. Estamos num planeta de provas e expiações que já está em transição. No momento, já vivenciando os primeiros minutos de um planeta regenerado. E não dá mais apenas para nós entendermos a mensagem de Jesus, mas nós precisamos acolhê-la. Acolher essa mensagem. Porque não é apenas um discurso bonito que emociona, um poema, não. A mensagem do Cristo nós precisamos vivenciar para poder trabalhar em nós algumas coisas, sentimentos que ainda temos pelo nosso estágio de imperfeição espiritual, infância espiritual, podemos dizer, porque acabamos de sair lá ainda das fronteiras do instinto, estamos ainda dando os primeiros passos nessa caminhada, nessa jornada. Nós precisamos trabalhar em nós sentimentos, para que então essas virtudes apareçam, surjam, floresçam. E nós apresentamos justamente essa árvore na qual a sua ramagem são exemplos de virtudes. Vamos, talvez de longe não dá para ler, né? A bondade, perdão, carinho, tolerância, respeito, sinceridade, lealdade, generosidade. Todas aqui são exemplos de virtudes. E nós imaginamos assim, como seria bacana se nós já exercitássemos todas essas virtudes.
que seres maravilhosos, iluminados que seríamos se nós já exercitássemos tudo isso. Conseguimos? Ainda não. Por que será? Bem, essa árvore, simbolizada aqui pelas virtudes, uma árvore, ela surge dessa maneira, prontinha assim, do nada, uma árvore surge assim, de repente, surgiu uma árvore aqui, já com frutos. Não. Como é que surge uma árvore? De uma semente. E como é que ela cresce? Como é que aparece? Olha, a sementinha está lá, né, quietinha, lá na sua crisálida, de repente ela desperta e vai buscar o que? A luz, olha, e vai crescendo. E ela ainda necessita de cuidados, porque é muito frágil, de muita atenção, sem dizer que esse terreno aqui tem que estar adubado, para que essa semente encontre ali os nutrientes para que ela possa sair da crisálida e despertar. E ela vai crescendo, crescendo, e mais tarde, no momento propício, ela nos dá os frutos maravilhosos que é tão importante para a nossa vida, o alimento saudável, né? Mas então, nós somos parecidos com essas sementes, ou seja, as virtudes já estão dentro de nós, porque nós somos de essência divina. Nós precisamos desenvolver, fazer florescer essas sementes que estão dentro de nós. O agricultor atento, o bom agricultor, ele conhece a semente. Se nós dissermos aqui, nessa semente, que árvore que vai surgir daqui, talvez muito de nós não conhecemos, mas o bom agricultor, ele conhece, ele sabe exatamente que árvore está aqui dentro. Então ele olha para a semente e ele já enxerga o fruto, embora nós enxerguemos só ainda a semente, porque ele conhece. Jesus já nos enxerga como espíritos superiores, porque ele sabe que nós temos ali as sementes, as virtudes, e que no momento propício elas vão despertar. E o agricultor atento, quando ele percebe que a semente não brota, que já está no momento e ela não brota, não surge, o agricultor ele trata o que? O terreno. E ele coloca um adubo, não é assim? Não é assim? Não bota adubo? O que o adubo faz? O adubo ele vai lá na semente e provoca lá uma reação química e faz com que ela saia da crisálida e desperte em busca da luz e se torna uma árvore frondosa. Quando nós estamos presos em nossas crisálidas, quando as virtudes não despertam dentro de nós, Deus também coloca um adubo aí na nossa vida para que a gente saia da zona de sossego e vá para a vida buscar aquilo que nós precisamos buscar, desenvolver. E muitas vezes nós achamos isso negativo, porque isso nos causa dor, que nos tira o sossego, mas muitas e muitas vezes é justamente o momento do nosso despertar. Que ali dentro de nós, então, uma semente, uma virtude começa a trabalhar dentro de nós. Dessa forma. Então, o que seriam virtudes? Vamos buscar assim, um conceito do que seria virtude. Olha só, virtude, nós podemos dizer que é uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Uma disposição em praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão apenas, né? Trata-se de uma verdadeira inclinação ao bem. Então, virtude é essa disposição verdadeira de nós querermos fazer o bem. Isso vai fazer com que virtudes floresçam dentro de nós.
Hábito de praticar o bem é uma virtude. O que é justo, excelente, é conjunto de todas as boas qualidades morais. Isso é virtude. Nós podemos também dividir as virtudes em duas. Chama-se virtude todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Quer como indivíduo, quer como espécie, quer individualmente ou coletivamente. E nós podemos dividir então assim, existem as virtudes morais, como exemplo a caridade, a honestidade, e também existem as virtudes intelectuais. Uma pessoa sábia, inteligente, né? Então temos dois tipos de virtude, mas tudo isso como a gente viu no quadro anterior, focado ao bem, porque uma mente inteligente voltada ao mal não é uma mente virtuosa, sempre voltada ao bem, certo? Então, exemplos de virtudes: humildade, misericórdia, esperança, compaixão, olha quantas, simplicidade, são virtudes. Paciência, como é difícil. Prudência, perseverança, esperança, né? Que Cristina já está com a agenda de 2019, já quase lotada, esperança, isso aí. É uma virtude. Mas nós percebemos que elas estão apontadas tudo para um centro, né? Por que será? Porque todas elas estão focadas no ato da caridade. E a doutrina espírita tem um marco, tem uma divisa que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, salvação no sentido de evoluirmos, nos salvarmos de quê? Da nossa ignorância, das nossas imperfeições, que nos causam dor e sofrimento. Por que nós sofremos e sentimos dor? Por causa das nossas imperfeições. E Allan Kardec, codificador da doutrina, ele nos traz essa afirmativa. Ele conclui isso, através dos seus estudos e pesquisas, que se nós não praticarmos a caridade, nós não evoluímos. Nós não evoluímos. Porque a caridade nada mais é que o amor em ação. E a lei divina tem um princípio que é o amor. E como nós vamos aprendermos, como nós vamos ter esse sentimento maior, que é o amor, se nós não praticarmos? É aquela semente que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada dentro de nós. Porque se nós fôssemos assim, conceituar o amor, nós poderíamos dizer assim, que o amor, ele é a soma de todos os sentimentos sublimados, melhorados. Porque sentimento é algo que nós não conseguimos arrancar de dentro de nós. Não dá para arrancar sentimentos. Nós temos que prestar atenção, refletir que tipo de sentimento, qual sentimento nós temos em nosso coração. Em razão das nossas imperfeições morais, nós temos uma série de sentimentos ainda que são contrários às leis divinas, que não são sentimentos de amor. Por exemplo, raiva, ira, mágoa e mais. Ciúme, inveja. Nós temos ainda isso? Temos. Dá para arrancar? Não. O que dá para fazer? Melhorar. Conta-se que o ódio é o amor que adoeceu, porque é um sentimento, uma força. Eu lhe odeio. Quando nós odiamos alguém, é porque em algum momento nós já amamos ele. E nós ficamos então decepcionados, e o amor ficou doente, e ele passa a odiar, é um sentimento, não dá para arrancar. A proposta do Cristo qual que é? Amar, não é assim? Ele resumiu toda a lei, os profetas, dizendo que nós devemos amar a Deus, acima de tudo, e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar é um exercício. Para que essas virtudes possam ser então desenvolvidas, é um exercício, é um desafio. Porque nós temos esses sentimentos ainda que são contrários às leis divinas. E quando nós contrariamos uma lei divina, nós sofremos a consequência da lei de causa e efeito.
Cada vez que nós contrariamos uma lei divina, vem para nós um alerta, a dor e o sofrimento. Dor e sofrimento são alertas, que nós não estamos procedendo de forma correta. Muito bem. Então, assim, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 17, no item 8, um recado do Espírito François Nicolas, recebido em 1863. Olha o que ele diz sobre a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são essas qualidades de um homem virtuoso. Porém, ele nos traz um alerta. Infelizmente, diz ele, quase sempre acompanham as virtudes pequenas enfermidades morais, que acabam desonerando, deixando feio, enfraquecendo as nossas virtudes. Então, quase sempre acompanham, junto com as nossas virtudes, algumas enfermidades morais que enfraquecem. É aquela história de nós dizermos assim, eu sou meio honesto, né? Existe meio, ou é ou não é, né? Meio já, né? Eu sou. Então, nós somos esses seres, esses espíritos, que ainda temos essas imperfeições morais, que são enfermidades, nós vamos ver a causa disso, que acabam enfraquecendo o surgimento, o desenvolvimento das nossas virtudes. Então não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Eu sou um cara inteligente, eu domino bem uma ciência, aí um trabalho, e eu fico me achando, né? Assim, isso não é virtude. Ao contrário. Falta a qualidade principal, que é a humildade, que é a modéstia, né? Então ele tem, quem é assim, e nós todos temos muito disso, tem o vício que mais se lhe opõe, justamente o orgulho. Jesus sempre combateu o egoísmo e o orgulho, pode perceber, em todos os seus ensinamentos, Jesus sempre combate o orgulho, enfatizando a necessidade de sermos humildes, e o egoísmo, enfatizando a necessidade de nos doarmos, de sermos mais fraternos. O grande objetivo do Espiritismo, não vamos esquecer, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo que lá no seu início, na sua pureza, nos trouxe uma mensagem redentora, libertadora, e que a humanidade, então, não entendendo essa mensagem, manipulou essa mensagem por vários interesses durante muito tempo, e o Espiritismo veio resgatar essa pureza da mensagem do Cristo, fazendo luz nos pontos mais obscuros, propositalmente, a luz da razão, amparado pela ciência, pela filosofia que indaga. A doutrina espírita, ou seja, o Espiritismo, tem essa base, esse tripé da ciência, da filosofia, para que nós possamos ter, então, esse sentimento de religiosidade, de amor ao próximo, de fraternidade. Então, infelizmente, ainda nós temos essa questão dos nossos vícios, que acabam enfraquecendo as nossas virtudes. E o que seria vício, então? Conceito. Vício, nós podemos considerar um defeito físico ou moral, uma deformidade, uma imperfeição, ou seja, o hábito de proceder mal, um costume que seja condenável ou censurável, uma degenerescência moral, especificamente moral, importante isso, que habitualmente procede contra os bons costumes, tornando-se um elemento pernicioso ao meio social, ou com este incompatível. Então, o vício é sempre um hábito ruim, o contrário da virtude, que seria um hábito bom. O vício é um hábito ruim. Então, alguns hábitos negativos, alguns exemplos. Vício, então, são hábitos negativos. Onde é que nós adquirimos esses hábitos? Nós vamos ver alguns exemplos. Ao longo do tempo, nós adquirimos uma série de hábitos negativos.
E nós sempre queremos assim, tapar o sol com a peneira. Então nós dizemos, não, mas não é um vício. Nós queremos disfarçar muitas vezes a gula, como dizendo assim que a gente tem a necessidade, né, de nos alimentarmos. Eu estou desnutrido, eu preciso de proteína, é por isso que eu como bastante, eu não sou guloso. Então é um hábito ruim, nós precisamos ter uma disciplina alimentar para não ficarmos doentes. Como hoje em dia se fala nisso, como nós estamos aí batendo nessa tecla de se alimentar melhor, de fazer exercícios. Por quê? Porque nós tínhamos um mau hábito, comíamos muitas gorduras, muitos açúcares, etc, etc. Fazíamos pouco exercício. Nós estamos entendendo que nós precisamos melhorar. Tínhamos um vício lá, de comer isso, comer aquilo, precisamos mudar isso. Infelizmente, nós sempre, normalmente, geralmente, nos damos conta quando já estamos doentes e começamos a sentir ali uma dor, um sofrimento, aí a gente muda. Às vezes também a questão aí da sexualidade, mas eu tenho essa necessidade fisiológica. Isso não é bem verdade, né? Não é assim. É um vício, é um mau hábito. Outra coisa, cobiça. Nós queremos encobertar a cobiça com a desculpa que nós somos previdentes. Tá? Eu vou acumular aqui porque é capaz que vai faltar, né? E mais ou menos isso. E a preguiça, que é uma doença da alma, danada, né? A gente quer disfarçar dizendo que a gente precisa do repouso, né? Quando a gente não quer que os outros façam por nós. Isso aqui são alguns exemplos de alguns hábitos corriqueiros, que é muito comum aqui na nossa existência, que nós ainda estamos alimentando e que precisamos nos livrar disso. No Livro dos Espíritos, nós temos lá todo um capítulo e uma questão, que é a 893, onde Allan Kardec, ele indaga os espíritos instrutores da humanidade, pedindo qual a mais meritória de todas as virtudes, qual é a virtude mais importante para nós. E os espíritos nos dizem o seguinte, que toda a virtude ela tem o seu mérito, porque já indica um progresso, assim, ou um esforço de progresso no bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Então, a gente pode perceber que quando nós assim já temos uma vontade e nós nos esforçamos para fazer a coisa certa, ali já há virtude. Né? Porém, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo. Caridade. Está indo novamente a caridade. É o amor em ação. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a prática da caridade é um mecanismo que nós precisamos exercitar para desenvolver as nossas virtudes. E aqui tem uma pergunta interessante do Codificador da Doutrina, na 895. Eu já, nos nossos grupos de estudo, nós já havíamos lido várias vezes essa questão, até refletido, mas nunca tínhamos percebido a profundeza dessa pergunta do codificador aos espíritos superiores. Olha o que ele está pedindo. Postos de lado os defeitos e os vícios. Então, colocando de lado todos os nossos defeitos e os vícios, acerca das quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, Allan Kardec está pedindo assim, ó, se nós já conseguimos nos depurar de todos os nossos vícios, de todos os nossos defeitos, o que ainda nós precisamos nos despojar? Confesso que eu imaginava que quando nós não tivéssemos mais defeitos e quando nós tivéssemos assim já um conhecimento intelectual bem evoluído,
nós não temos mais defeito nenhum, nenhuma impureza moral, e já adquirimos o conhecimento intelectual. Eu achava que nós já éramos espíritos superiores. Não tem mais defeito, já burilou tudo, tem compreensão da lei divina. Não. Falta algo ainda, é o que ele está pedindo. Olha a inteligência do codificador, né? Como é que ele foi se tocar nisso? O interesse pessoal. Então, depois de nós conseguirmos trabalhar todos os nossos defeitos, burilar todos os nossos defeitos morais, e conseguir ainda nos livrar de todos os nossos vícios, nós ainda vamos precisar nos livrarmos do interesse pessoal, para que a gente possa, então, realmente nos tornar um espírito superior. É muito interessante essa pergunta do codificador. Então, falando sobre o egoísmo, na questão 913, está aí, então, dentre os vícios, Allan Kardec pede qual que se pode considerar o mais radical, o mais difícil de nós nos despojarmos. Então, tem um texto razoavelmente grande, os Espíritos nos dizem assim, temos dito muitas vezes o egoísmo. Então, dentre os vícios, o que é mais radical de nós nos livrarmos é o egoísmo. Dele deriva todo o mal, dizem. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, o egoísmo é a fonte dos nossos vícios, das nossas más tendências. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Então, a causa dos nossos vícios é o nosso egoísmo. Enquanto nós combatermos somente os vícios, nós não vamos ter sucesso. E nós vamos ter que combater a causa, que é o egoísmo. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porque aí é que está a verdadeira chaga, doença da humanidade. Quem quiser, desde essa vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Porque o egoísmo neutraliza todas essas outras, a justiça, o amor e a caridade. Então, realmente é uma chaga danada e nós temos que ter muito esforço para combater, porque é a fonte e neutraliza. Naquela história lá, nós temos virtudes, mas nós temos os vícios. De onde vêm os vícios? A fonte está no egoísmo. Precisamos praticar caridade, não conseguimos, assim, por causa do quê? Do nosso egoísmo. Uma fonte, chaga, doença da humanidade. Emmanuel nos socorre dizendo o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Ora, o nosso planeta evoluiu muito na ciência, no intelecto, já avançamos bastante, mas ainda fizemos guerra, ainda tem gente passando fome, o radicalismo, nós nos entendemos com o nosso vizinho porque a cor é diferente, ou porque o credo é diferente, nós estamos devendo muito moralmente. Por quê? Aqui, egoísmo. Egoísmo de raça, de crédito, de nação, individual ou coletivo. O egoísmo é, portanto, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Isso é forte, gente. O nosso egoísmo é a fonte de todas as misérias. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nós buscamos a felicidade, almejamos a felicidade e
não nos tocamos ainda que, em razão do nosso egoísmo, nós ainda não somos felizes. Como é que a gente vai trabalhar isso, então? O que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios valores e interesses, em despeito de outrem. Um amor exagerado é querer só para si. O egoísmo não é aquele que quer só para si. Ele desconsidera o universo ao seu redor. O centro do universo, né? Sou eu aqui e os demais. Então é exagerado, um amor exagerado a si próprio. Um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Esse é um conceito de egoísmo. Mas nós percebemos que egoísmo é a junção aí da palavra ego mais ismo. O que seria ego? Olha só, isso aqui vem lá, conceito lá de Jung. Ego refere-se à experiência que uma pessoa tem de si mesma, com um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. Eu peguei aqui um conceito mais fácil para a gente entender. O que é ego? É o eu de cada um. Ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. E o nosso ego, ele é confrontado diariamente. Nós estamos diariamente confrontando com o nosso eu mesmo. Porque temos um personalismo forte. Então, tudo que contraria aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, que eu tenho como conceito, nós estamos batendo de frente. E aí nós criamos alguns mecanismos de defesa, porque nós não concordamos com aquilo. Né? Nós queremos, então, nos proteger para que aquilo que nós achamos que é correto, né? A gente quer que todo mundo concorde, né? Não é assim? Então, é mais ou menos isso. O ego é o eu de cada um. E o que é o ismo? Manifestações egóicas doentias, diz Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo. Então, ego mais ismo. Ismo seriam então essas manifestações doentias que nós temos ainda. Tem mais uma explicação. Uma intoxicação, um adoecimento. Ismo significa algo que está deformado, pervertido. Alguns exemplos. O que é o sentimento de culpa? Quem é que está se manifestando? O nosso ego. Porque culpa é o ego que está se confrontando, ele está se punindo. Consegue perceber o que é o ego? Como nós nos confrontamos constantemente? O que seria o ciúme? Posse de desejo do ego. O que seria a inveja? O ego que não aceita o triunfo alheio. Em vez de nós ficarmos contentes com o nosso irmão que se deu bem, muitas vezes a gente fica torcendo, mas caramba, tomara que ele se dê mal. Isso é egoísmo de nossa parte. Ismo, né? Algo deformado, não está de acordo com a lei divina isso. Mas nós precisamos confrontar o nosso ego e trabalhar isso dentro de nós. Nós vamos perceber por que nós somos ególatras por natureza. O que é a raiva? Só para finalizar. É o ego ferido, o medo é o ego que quer se esconder, a tristeza é o ego que não aceita a vida como ela é. Eu queria que a vida fosse diferente, e não é, eu não consigo, fico triste. Ressentimento, o ego que não consegue admitir aquilo que ocorreu. Né? Então são indiferença, o que é o ego que não quer ver? Aqui nós temos ainda, para complementar a questão do conceito de egoísmo, nós podemos definir o egoísmo, entender o ego como uma instância psíquica, um produto das nossas reencarnações. Agora a gente vai entender por que nós somos egoístas. Produto das nossas reencarnações e que em determinada fase do desenvolvimento humano, olha só, então nós vamos perceber que nós estamos nesse processo aqui de desenvolvimento, por isso que nós somos ainda egoístas. Nessa fase tem um momento, né,
que o sentimento humano ele se corrompe pelo excesso de si mesmo. Aí nos tornamos essas pessoas excessivamente egoístas. Perverte-se à medida que se considera o centro de tudo e aliena-se à medida que acredita merecedor apenas das experiências positivas e não das negativas. Então é mais ou menos assim. No início, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nas nossas primeiras encarnações, o homem só tem instinto. Vivemos em busca do que se alimentar, de procriar, das necessidades mais básicas, instinto. À medida que nós avançamos, progredimos um pouquinho, nós passamos a ter sensações. Nós estamos nessa fase. Nós estamos vivendo num mundo de sensações, porém, com os nossos sentimentos corrompidos. No início, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, ele passa a ter sensações. Mas nós estamos num processo evolutivo, não é? Então, quando o homem é instruído, ele está instruído e depurado das suas imperfeições, aí nós vamos passar a ter sentimentos. Então, nós estamos ainda nessa fase das sensações, defrontando o nosso ego, tentando entender, tentando nos encontrar, e aí nós temos um auxílio. Veio Jesus e disse: gente, ó, o caminho está aqui. Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Eu sei que vocês não vão entender bem tudo que eu vou falar agora, mas não se preocupe, que eu vou enviar um Consolador. E ele virá, então, vai explicar, vai relembrar tudo que eu falei e vai explicar outras coisas que agora eu não posso dizer. Nós estamos nesse momento. O planeta já recebeu o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que vai nos ajudar a entender essa mensagem de Jesus. Entender isso à luz da razão. A ciência, a psicologia está explicando isso para nós. A física quântica está trazendo revelações importantíssimas do mundo microcosmo e assim por diante. Então, meus irmãos, como saber se nós estamos sendo virtuosos ou não? Como é que a gente identifica isso? Quando nós avaliamos os nossos defeitos e em função de como classificaríamos quando praticados por outro. Ora, como é que eu quero saber se eu estou sendo virtuoso ou não? É só nós fazermos uma reflexão. Né? Assim, ó, nós nunca devemos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. É uma maneira muito prática e simples de nós nos avaliar. Eu agi dessa forma. Se o outro agisse assim comigo, como é que eu ia me sentir? Como é que eu estaria agora? É uma forma de nós sabermos se estamos agindo e se estamos sendo virtuosos ou não. É bem interessante isso. E uma coisa muito simples. Né? Então, resumindo aqui, Jesus, o nosso modelo e guia, ele nos trouxe uma mensagem contida no seu Evangelho. Essa mensagem, nós vamos encontrar aí os ensinos morais que Jesus deixou para que nós, então, dentro desses ensinamentos, dessas orientações, conseguíssemos realizar essa nossa caminhada evolutiva. Então, os ensinamentos do Cristo é como para nós, como se fosse um código. Um código, que nós conseguimos abrir aí a porta de entrada ao reino dos céus. Nós precisamos digitar esse código, né? É uma chave para uma vida melhor, aonde nós vamos desenvolver as nossas virtudes, através desses ensinamentos, que nós podemos entender que é o acesso ao reino dos céus. Aonde é que está o reino dos céus? Dentro de nós, já nos ensinou Jesus. Então, é um acesso para dentro de nós mesmos, Nós olharmos para nós, para dentro de nós, refletirmos, que sentimentos estamos nutrindo, nós vamos fazer uma reflexão que tem algo errado e que nós precisamos trabalhar. Onde é que nós vamos encontrar as orientações? No Evangelho de Jesus. Então, Jesus compara o exercício das virtudes como um tesouro, as virtudes como um tesouro que está escondido dentro de nós. É um tesouro que está escondido.
Então nós precisamos encontrar esse tesouro. Está dentro de cada um de nós. Nós normalmente tentamos buscar a nossa felicidade fora, né? Colocamos muitas vezes a nossa felicidade em coisas materiais, que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, e ficamos frustrados e revoltados. Mas nós temos um tesouro dentro de nós, muito valioso, que são essas virtudes. Por que é difícil desenvolver virtudes? Por que será? É fácil? Não, não é fácil. Aqui nós temos alguns exemplos. Por causa dos prazeres materiais, nós ficamos presos aos prazeres imediatos. Nós buscamos a felicidade. O prazer traz felicidade? Traz, mas é uma felicidade momentânea. Enquanto nós estamos realizando aquilo, nós estamos felizes. Terminou, o prazer também acabou. Então, buscar a nossa felicidade somente nos prazeres que a vida nos oferece é um equívoco. É um equívoco. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque em busca do prazer nós podemos adquirir um vício, que é um mau hábito que a gente viu anteriormente. Então, os prazeres materiais, eles nos trazem essa felicidade imediata, quer dizer, está ali, está ao nosso alcance. Mas nos traz realmente uma felicidade plena? Não. Então são imediatos, os prazeres materiais, eles são intensos e são fáceis, estão aí ao nosso alcance. Mas eles nos iludem. E um outro fato é que nós acabamos sempre distraídos, saímos do foco. Que a nossa encarnação, nós temos um planejamento, nós temos um foco, nós estamos aqui, não é por acaso, para progredir, para desenvolver. E cada um de nós especificamente tem algo para se desenvolver. Talvez eu tenha algo diferente da Cristina, e cada um de nós tem algo específico que nós precisamos trabalhar. De um modo geral, todos nós precisamos trabalhar essas virtudes. Melhorar os nossos sentimentos, deixarmos de ser egoístas, porque nós estamos aqui por afinidade. Esse planeta aqui é uma escola, nós somos todos matriculados aqui, porque nós temos as necessidades são meio semelhantes, né? Mas nós nos distraímos com as coisas que o mundo nos oferece, com a modernidade, né? E acabamos então prejudicando assim, esse nosso foco. Saímos do foco do Evangelho, que é a mensagem de Jesus. Por quê? Porque nós estamos muito presos aí a tudo que o materialismo nos oferece. Então nós estamos com a nossa mente cheia de coisas. Quanto tempo do dia nós passamos aqui, pensando em todas essas coisas, no celular, no carro, na TV, no computador? Claro que são coisas que nós necessitamos. Nós precisamos dessa vivência. Mas nós não podemos esquecer disso, dessa mensagem aqui. Porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, é transitório, tem um objetivo, mas que nós vamos retornar para o plano espiritual para continuar o nosso progresso de espíritos que somos. Então, nós vamos encontrar esses obstáculos no nosso dia a dia aí, né? Que seriam o interesse pessoal, obstáculos para desenvolver as nossas virtudes, o nosso interesse pessoal, o que mais? E também o nosso apego ao materialismo, que é muito forte ainda isso em nós. A doutrina espírita, já partindo para a finalização aqui da nossa fala, o estudo, o entendimento espiritual, ele nos ajuda bastante. Quando nós percebemos e temos essa orientação de que somos espíritos imortais, que viemos do plano espiritual, que estamos aqui com o objetivo de desenvolver, de vivenciar circunstâncias e que retornaremos ao plano espiritual e que depois retornaremos novamente a reencarnar e assim sucessivamente, buscando o nosso progresso. Isso nos ajuda a entender a vida, a não nos revoltarmos, a não nos suicidarmos porque algo não deu certo.
e na nossa região, que nós sabemos que isso é muito forte, e como estão trabalhando isso, para evitar o suicídio, porque a pessoa fica sem esperança, porque não entende a razão da dor, do sofrimento, não vai encontrar justiça divina nisso. Agora, quando nós sabemos disso tudo, da necessidade de aqui estarmos, que são apenas provas e não são castigo divino dos nossos sofrimentos, das nossas dores, que na verdade estão trabalhando sentimentos dentro de nós, nós encontramos um consolo, um alento, né? Então, o entendimento espiritual produz profunda e substancial modificação sobre todos os elementos da alma, transformando em preciosos elementos de evolução. Então, cada dia que surge é uma nova oportunidade de fazermos aquilo que a gente ainda não conseguiu, ou de iniciarmos, ou de começarmos algo que a gente até ontem não teve coragem de iniciar e de enfrentar. Então, é uma oportunidade a cada dia que nos surge. Esse entendimento é muito importante. E aqui nós temos a indicação desse livro, Nas Pegadas do Mestre, pelo Espírito Vinícius. Esse livro diz o seguinte, que o hábito da virtude, quando real, de fato, ele reflete em todos os nossos atos. No convívio da família, no trabalho, na convivência social, na casa espírita, nas ações de caridade, enfim. Então, se reflete isso, né? Dos mais simples aos mais complexos, como o sangue que circula em todo o corpo. Ele vem dizendo que o hábito da virtude, ele é o fruto de uma porfiada conquista. É algo que nós ainda não temos. Nós precisamos conquistar o hábito da virtude, de fazermos coisas boas, de termos essa vontade de fazer o bem. E olha só que a dificuldade não está no exercício da virtude, porque todos nós, no fundo, nós queremos acertar. Nós queremos ser pessoas boas, trabalhar no bem, queremos. E às vezes não conseguimos. Me lembro de Paulo de Tarso, né? Dizia assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Nós somos esses seres ainda que estamos lutando. Nós queremos fazer o bem e não conseguimos. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhe faz o vício, que com ela contrasta. Então nós precisamos focar no nosso vício, no nosso mau hábito. Temos que eliminar isso, porque é isso que neutraliza as virtudes. É necessário destronar um elemento para que o outro impere. Nós precisamos combater os nossos vícios para que as virtudes floresçam. O vício não cede o lugar sem luta. Sem luta nós não vamos conseguir. Nós vamos lutar com o outro, nós vamos se preocupar com o vício do outro? Não. O nosso vício. Identificar os nossos maus hábitos, e nós precisamos se esforçar bastante para eliminar esse nosso. A virtude nos diz, eis-me aqui. Nós percebemos isso dentro de nós. Ela diz, estou aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Nós recebemos esse chamado de querer fazer o bem. Mas lembrai que entre mim e o vício, a virtude falando entre nós, entre eu e o vício existe absoluta incompatibilidade. Não podeis servir a dois senhores. Então precisamos combater os nossos vícios para que as virtudes floresçam. Nós vamos lembrar da caridade, que é o amor em ação, finalizando a nossa fala. E lembrando do que é caridade, conforme entendia Jesus. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Está ao alcance de todos. Porque se caridade fosse apenas a caridade material, a doação material, que muitas vezes nós focamos nisso, ora, quem não tivesse recurso estaria impossibilitado de realizar esse exercício que é fundamental. Segundo a doutrina espírita nos coloca, fora da caridade não há salvação. É uma divisa. Fora da caridade não há salvação.
E todos nós temos oportunidade, vamos refletir. Temos amanhã, agora, nesse instante, oportunidade de sermos benevolentes, de termos vontade de fazer o bem? Temos. Nós podemos ser mais tolerantes com as imperfeições, o erro do nosso irmão? Sim. Isso é caridade. Isso vai fazer o quê? Quando eu me proponho a ser mais tolerante, indulgente, mais dócil com a imperfeição do outro, eu estou trabalhando em mim o quê? Compaixão, amor, bondade, paciência, não é assim? Olha quantas virtudes já, só num ato. É isso. Trabalhar sentimentos é isso, e a caridade nos proporciona isso. E perdoar, então, nem se fala. Né? Como é importante isso. Lembrando Pedro, quando indaga o Cristo, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 está bom? Diz Jesus, na verdade, eu lhe digo que deveis perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, ilimitadamente. Mas como? Mas ele me ofendeu. Ilimitadamente. Porque quando alguém me ofende, o problema é dele, está com ele. Agora, quando eu ofendo alguém, aí o problema está comigo. Então, perdoar é isso. Perdoar é isso. Porque quando nós não perdoamos, nós temos um enrosco lá com o nosso amigo, vizinho, parente, nossa, parente então, né? Quando tem aquele enrosco lá, o que a gente fica? Nós ficamos fluidicamente ligados. E cada vez que nós lembramos lá da situação, nós sentimos tudo aquilo de novo, raiva, e, né? A gente passa toda aquela situação, fica ligado fluidicamente. O que acontece com quem perdoa? Corta o laço fluídico. Beleza, liberou. Chico tem uma frase que diz assim: perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Isso é caridade, meus irmãos. Isso é caridade. E todos nós temos o alcance de fazer. Eu me estendi um pouquinho, peço desculpa assim um pouquinho na hora, mas agradeço a paciência de vocês, ajudei vocês a desenvolver uma virtude, agradeço, né, por ter emprestado os ouvidos, para que eu pudesse aqui também trazer essa reflexão para todos nós, e desejo assim votos de muita paz a todos, e mais uma vez agradecido pela oportunidade. Muito obrigado. Nós aqui te agradecer, Senado.